Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você construa, então, a sua opinião. O ministro do STF, Gilmar Mendes, disse: o Exército está associado a esse genocídio. A frase é por causa do comando do Ministério da Saúde pelo general Eduardo Pazuello. Hoje, o Ministério da Defesa reagiu em nota assinada pelos comandantes das 3 forças, em que repudia as declarações e informa que vai acionar a Procuradoria-Geral da República. O tema de hoje é: as Forças Armadas devem assumir o protagonismo político ou ficar restritas às suas funções constitucionais? Os nossos debatedores são Marcelo Feller, advogado criminalista. Boa noite, Marcelo. Boa noite. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Analisa. Boa noite, Marcelo. Boa noite, espectador da CNN. Começamos então com você, Caio. Suas primeiras considerações, então, por favor. Vamos responder à questão formulada no enunciado do debate, para depois tratar de outro ponto fundamental: a declaração possivelmente criminosa do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Aspas, as Forças Armadas devem assumir as Forças Armadas devem assumir protagonismo político ou ficar restritas às suas funções constitucionais. Bom, antes de mais nada, a gente precisa saber quais são as funções das Forças Armadas de acordo com a Constituição Federal. E o artigo 142, ele é muito claro nesse sentido. Marinha, Exército e Aeronáutica, elas destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Portanto, a imensa responsabilidade institucional das Forças Armadas extrapola a defesa nacional. Os militares, eles também respondem pela garantia dos poderes constitucionais e pelo próprio respeito à lei e ao Estado de Direito. O presidente do STF, o senhor Dias Toffoli, afirmou mês passado: não é mais possível Forças Armadas como poder moderador. Então percebam como essa crítica é falaciosa. Os militares não detêm o poder moderador, ou seja, uma autoridade superior para equilibrar tensões entre os poderes. Esse mecanismo político foi oficialmente extinto com a Constituição de 1891. Os militares detêm sim um poder garantidor. E o que significa garantir? Significa assegurar, tornar seguro. O guardião da Constituição é, ou melhor, deveria ser, o Supremo Tribunal Federal. Mas os garantidores da Constituição são Exército, Marinha e Aeronáutica. Ponto. Ou seja, num ambiente de insegurança jurídica, de violação das leis pelas autoridades constituídas, de abuso de direito ou de prática sistemática de ações ou crimes contra o Estado e as suas instituições, a Constituição, lei maior do país, ela insta, ela compele, ela responsabiliza as Forças Armadas a defenderem a democracia. Isso se chama proteção, não repressão. Isso se chama garantir, não interferir. Isso se chama Estado de Direito, não Estado de exceção. Mas tirando as funções institucionais das Forças Armadas, também é necessário observar os direitos políticos fundamentais dos militares, isso também à luz da Constituição, que estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Logo, todo cidadão patriota e vocacionado que segue a carreira militar também pode votar, também pode ser eleito e também pode ser nomeado para cargo público, claro que observadas aí algumas condições especiais. O que fica muito claro a partir da análise desses dispositivos é que a própria Constituição enseja a participação dos militares num governo civil. E num contexto de crise política, de decisões judiciais ilegais, de ingerência indevida entre poderes e dessa pandemia global, é natural que Forças Armadas ganhem protagonismo. E mais, segundo dados de 2019, do próprio Datafolha, que é um instituto de pesquisa ligado a um grupo de comunicação que faz oposição sistemática ao atual governo, 45% dos brasileiros confiam muito nas Forças Armadas e outros 35% confiam um pouco. Ou seja, 80% da população confia nas Forças Armadas. Isso é um recorde absoluto entre as instituições. Para efeito de comparação, nesse mesmo levantamento, só 8% dos entrevistados confiavam muito no Congresso e apenas 5% nos partidos. E aqui cabe uma observação tão importante quanto elementar, que é a seguinte:
ao colocar militares reformados ou da reserva em cargos de livre nomeação do Poder Executivo, como ministérios, secretarias, diretorias, o governo Bolsonaro prestigia a instituição democrática que goza da melhor reputação entre a população. Então, considerando os dados dessas pesquisas de opinião, dá para cravar com uma razoável certeza que o povo brasileiro prefere ver militares nomeados do que políticos indicados, né? E essa era a prática comum, indicação de político, em governos anteriores, que loteavam os ministérios entre os partidos da base aliada e ainda compravam apoio político na base da propina. Mas retomando, as pessoas confiam nas nossas Forças Armadas e nomear militares é uma decisão de alto viés democrático porque prestigia a preferência popular. Aliás, confiança é uma palavra muito forte, muito simbólica, né? Na sua origem latina, ela tem como raiz o termo fides, que significa fé. Confiar é acreditar com fé. E eu, pessoalmente, faço parte dessa maioria esmagadora de 80% da população nacional que confia na instituição militar e na competência dos seus quadros, especialmente no oficialato, que é uma categoria já reconhecida pela sua excelência técnica. E entre esses oficiais, há um militar de alta patente, de múltiplas condecorações, que é o general Eduardo Pazuello. Há mais de 50 dias ele está à frente da pasta da saúde, respondendo aí pelos atos do Ministério na qualidade de ministro interino. E é legítimo criticar ações ou omissões do Ministério, mas é incorreto afirmar que esse Ministério está desgovernado. Existe sim uma liderança forte e com formação militar. Por isso eu acho muito impróprio qualificar a ausência de um ministro titular como um ato de descaso com a pandemia. E é uma insensatez afirmar que o Exército está se associando a um genocídio, como disse o senhor ministro Gilmar Mendes. Mas esse assunto eu pretendo abordar aí na minha próxima fala. Marcelo, suas primeiras considerações, então, por favor. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. Boa noite, pessoal. Em 1º de abril de 1964, e com um agradável discurso de que eram necessários para pacificar a nossa sociedade, os militares tomaram o poder à força. Ficariam pouco tempo, segundo o discurso. Na prática, ficaram quase 25 anos. Esse passado recente e bastante traumático não dá para ser apagado. A ferida segue aberta e de 88 para cá, até a subida ao poder de Jair Bolsonaro, os militares seguiram exercendo o papel que a nossa Constituição lhes reserva: a defesa da pátria, de nossas fronteiras, de nossa soberania. As Forças Armadas exercem um papel tão sensível e têm ao seu dispor um poderio bélico tão relevante que a própria Constituição proíbe os militares na ativa de se filiarem a qualquer partido político. O artigo 142 da Constituição proíbe aos militares a sindicalização e a greve, bem como, repito, a filiação a partidos políticos. Se não pode se filiar a partidos, se sindicalizar e realizar greves, parece bastante clara a opção constitucional em afastar os militares da política. Afinal, e como disse hoje a ministra Maria Elizabeth Rocha, do Superior Tribunal Militar, as Forças Armadas são, ou ao menos deveriam ser, instituições do Estado e não de um determinado governo. A política governamental do presidente Jair Bolsonaro segue caminho completamente oposto. Dia 14 de abril, agora, o editorial do jornal americano The Washington Post apontou o presidente Bolsonaro como o pior líder mundial para gerir uma reação contra a pandemia. De acordo com o jornal, ao lado dele, do Bolsonaro, estão os presidentes do Turcomenistão, Belarus e Nicarágua. Além disso, o presidente Bolsonaro povoa todo o seu primeiro escalão com militares da ativa, associando-se a uma política similar, vejam bem, àquelas políticas adotadas por Hugo Chávez, ex-presidente venezuelano. Números do dia de hoje, mostram que até agora 254 militares já trabalharam em alguma pasta do governo federal em cargos comissionados, cargos de confiança. São 56 militares no Ministério da Defesa, número que seria até compreensível por estarem justamente no Ministério da Defesa. Mas também são 42 militares no Ministério da Justiça, 30 na Casa Civil, 22 na pasta da Ciência e Tecnologia e 20 na Secretaria-Geral da Presidência da República. No Ministério da Saúde, desde que o general Pazuello assumiu interinamente o Ministério, já são 25 militares que ocupam, hoje, postos que no passado eram de técnicos. A militarização da política pelo governo Bolsonaro é evidente. Os números mostram isso. E os números também mostram
lamentavelmente, que o discurso e a postura do presidente da República são diretamente responsável por pelo menos 10% dos casos de Covid no Brasil. Um estudo científico feito em conjunto por professores de economia das universidades de Cambridge e da Fundação Getúlio Vargas, feito com Big Data, com base científica, comprovou estatisticamente que os atos do presidente influenciaram pessoas que passaram a adotar posturas arriscadas frente ao vírus, contaminando-se. De acordo com o estudo, isso não é opinião minha, Jair Bolsonaro é diretamente responsável por 10% das mortes. Se já ultrapassamos o tristíssimo marco de 70 mil mortes, a postura de Jair Bolsonaro seria responsável diretamente por pelo menos 7 mil mortes. É errado, juridicamente, falar em genocídio? Sim, é errado do ponto de vista jurídico. Mas social e politicamente, como chamar alguém que é diretamente responsável por pelo menos 7 mil mortes? Veja, não sou eu que estou falando, não estou dando opinião sobre o assunto. É o estudo, repito, Universidade de Cambridge e GV, que provam, por A mais B, que as condutas deles são responsáveis por pelo menos 7 mil mortes. Não é o exército que é genocida, é o próprio presidente, politicamente falando. E, de fato, as Forças Armadas estão perigosamente se associando, dia após dia, ao presidente. A palavra, o genocídio, ainda que juridicamente errada, tem força política. A mesma força política e não jurídica das Forças Armadas ao afirmarem que mandarão para o Procurador-Geral da República a fala do ministro Gilmar. A fala foi de fato infeliz, especialmente no momento em que o país precisa, e todos nós precisamos, de equilíbrio. Infeliz, mas definitivamente não criminosa. Criminoso, esse sim, o nosso presidente. O ex-secretário da Saúde, Wanderson Oliveira, contou que em março o Palácio do Planalto foi avisado que a estimativa de mortos pela pandemia seria de 100 mil pessoas em 6 meses. 4 meses depois, estamos em 70 mil. A projeção tem se mostrado bastante acertada. E o que faz o nosso presidente, além de, nas palavras do ex-ministro Mandetta, ter realizado um desmanche do Ministério da Saúde no meio da maior pandemia do século? Jair Bolsonaro tem dito, repetido e agido, com um sonoro "e daí?". Se não tem intenção de matar tantos, no mínimo, não se importa com suas mortes. É aquilo que no direito penal a gente chama de dolo eventual. A pessoa prevê o risco, é avisado, mas não se importa. Afinal, e abre aspas, e daí? Caio e Marcelo, vamos então ao debate, por favor. Vou endereçar aí os argumentos iniciais do Marcelo, mas como eu respondi a pergunta em pauta nos argumentos iniciais, eu queria fazer algumas observações sobre os fatos narrados no enunciado do debate, né? Mais especificamente sobre aquela colocação absurda do ministro Gilmar Mendes ao tratar da gestão do Ministério da Saúde em uma live, se não me engano, realizada aí no último dia 11, né? Vejam que desatino. É preciso dizer isso de uma maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável, é preciso pôr fim a isso. Bom, aqui não há muita margem para interpretação, ao contrário do que sustentou meu colega. O ministro do STF afirmou que o governo brasileiro está cometendo um genocídio, ou seja, um deliberado extermínio em massa, e que o Exército deve parar de se associar a essa prática. E como bem observado na nota conjunta assinada pelo ministro da Defesa e pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, genocídio é definido por lei como a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Isso consta da Lei 2.889, de 56. Trata-se de um crime gravíssimo, tanto no âmbito nacional como na Justiça Internacional, o que naturalmente é de pleno conhecimento de um jurista. Então, como bem observou o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, essa fala do senhor Gilmar Mendes, abre aspas, ultrapassou o limite da crítica. Ou seja, em outras palavras, ela configura abuso da liberdade de expressão. Né? E mais, eu acredito ser possível que esse disparate seja interpretado sim como um crime, especialmente se nós considerarmos que a Lei de Segurança Nacional, antes chamada pela militância progressista de entulho autoritário, foi ressuscitada para punir injustamente, com rigor excessivo, os apoiadores do governo. E pau que bate em Chico, pelo menos deveria bater em Francisco. Então, vamos aqui aos tipos penais
né, da Lei de Segurança Nacional, artigo 23, inciso 2, incitar a animosidade entre as Forças Armadas ou entre elas e as classes sociais e as instituições civis, como é o caso do governo federal, pena reclusão de 1 a 4 anos. E um outro ponto, implicar o governo em genocídio é tratar o presidente da República como um genocida, o que está longe de ser uma realidade, né? Afinal, as pessoas no Brasil elas morrem por Covid-19, que é uma doença sem vacina e sem cura, não por negligência proposital da União, muito menos do Exército, né? E nesse sentido, também dispõe o artigo 26 da LSN, aspas, caluniar ou difamar o presidente da República, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Mesma pena, reclusão de 1 a 4 anos. Seria uma interpretação bem criativa da lei. Tá? Eu não endosso ela, mas é justamente o tipo de interpretação praticado por essa composição do STF contra os inimigos políticos. E não à toa, naquela nota conjunta da Defesa e das Forças Armadas, consta o seguinte: informamos que o Ministério da Defesa encaminhará a representação ao Procurador-Geral da República para a adoção das medidas cabíveis, né? Então vamos ver se a PGR será leniente, né, condescendente com esse ataque às instituições promovidas pelo senhor Gilmar Mendes. Aliás, como foi leniente também em relação às ofensas injustificáveis aos membros da Lava Jato, comparados por esse mesmo ministro a uma organização criminosa. E vamos ver se alguns parlamentares decentes no Senado Federal retomam a pressão para colocar em pauta o pedido de impeachment do senhor Gilmar Mendes, que foi protocolado pelo grande jurista, Dr. Modesto Carvalhosa, acrescentando aí mais esse episódio lamentável. Motivo para afastar o ministro não falta. Lá, Marcelo, nesse argumento complementar do Caio, vamos dizer assim, foram 3 minutos, então use o tempo aí como vocês quiserem para o debate, mas claro, com a referência de que você tem um tempo de fala também. Muito obrigado, Mona Lisa. Caio, em primeiro lugar, eu hoje vim municiado com um computador para, enquanto a gente fala, eu ir jogando para ver as coisas que você coloca. Em primeiro lugar, essa mesma pesquisa do Datafolha que você faz referência aponta que 52% dos brasileiros são contra a participação de militares no governo. Então, ao intencionalmente omitir esse número e dizer que, portanto, colocar militares no poder seria uma intenção, um agrado aos brasileiros, você se esquece que os brasileiros, nesta mesma pesquisa, foram e são contra militares no governo. E sobre isso, Caio, eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho. Primeiro, ponto 1, sobre o que você falou. Calúnia e difamação são completamente diferentes de injúria. Eu não vou entrar aqui num debate jurídico-criminal, mas, de fato, não falo isso da posição de advogado criminal. Não há crime nenhum na manifestação do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, seja pela ausência do dolo, do ânimo, do elemento subjetivo do tipo, da intenção de injuriar, seja ainda porque falou. No máximo, a gente poderia falar numa injúria caso tivesse ele esta finalidade específica, mas eu não vou entrar nesse tecnicismo. O que eu quero que a gente pare e pense são as razões, né? Primeiro, por que um militar, voltando à pergunta do dia, por que os militares não deveriam participar da política, como inclusive é a opção da nossa Constituição? Porque militares têm armas, porque militares estão à frente da defesa do país e são armados, são donos dos tanques, donos das baionetas. Não faz sentido. Veja, a gente passou nos últimos meses, talvez ano, a gente ficou vendo cotidianamente notas de repúdio para cá, notas de repúdio para lá. Hoje, o que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica fizeram? Uma nota de repúdio. Por que essa nota de repúdio dá calafrios em todos nós? Porque ela vem dos militares, que são os donos das armas. Se viesse de um secretário, de um ministro, isso não dava calafrios? Era nota de repúdio, mas a gente não ia nos lembrar, isso não nos lembraria dos tempos dos anos de chumbo que a gente viveu, em que a força, com armas, os militares tomaram o poder. Ponto 2, me parece muito sintomático do autoritarismo do nosso presidente querer colocar sempre militares. Os militares têm uma formação diferente da formação civil normal. Eles têm uma hierarquia muito rígida, obedecem o seu superior hierárquico sem perguntar, simplesmente
cumprem ordens. E se a gente pega justamente a política do presidente Bolsonaro, no sentido de que, todos nós vimos isso dentro do Ministério da Saúde, cada vez que entrava um ministro da Saúde técnico que não queria ficar falando de cloroquina, não queria criar um protocolo sobre isso, o que ele fez? Colocou um militar que este sim vai obedecer cegamente às diretrizes que o presidente, que não é médico, não é técnico no assunto, as diretrizes que ele colocar para os seus subordinados, porque ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, que vão obedecer ele hierarquicamente e sem dizer, olha, presidente, acho que você está fazendo uma grande besteira que vai ocasionar a morte aí de milhares de pessoas. Só para corrigir uma informação que você veiculou ao espectador aqui da CNN, não se trata da mesma pesquisa. Estava me referindo a uma pesquisa de 2009, que foi a última feita com base em confiança nas instituições, e a pesquisa a qual você se referiu é de 2020, outra metodologia, outra amostragem. E outra coisa, os fatos, né, eles não confirmam aí a sua colocação. Afinal de contas, a maioria do povo brasileiro elegeu um militar para a presidência e elegeu um militar para a vice-presidência da República, e certamente pode haver uma confusão muito grande na formulação da pergunta quando se fala em militares na ativa, militares reformados e militares na reserva, que são coisas muito distintas. Por quê? Os militares, de fato, eles têm acesso às armas, certo? Mas, primeiro, eles atuam sob a chefia da presidência da República. E, segundo, isso é quando eles estão na ativa, não quando eles estão na reserva. O ministro Pazuello está na ativa, quando eles estão na ativa, não quando eles estão na reserva. O ministro Pazuello está na ativa. E não quando eles estão reformados, e não quando eles estão num governo civil. Está na ativa o ministro Pazuello, cara. E ele pode então, ordenar o uso de armas, pelo amor de Deus. E eles cumprem ordens dessa forma hierarquizada que você... Eles cumprem as ordens da forma hierarquizada que você colocou, exatamente nessa situação, quando eles estão atuando no Exército. Você falar que um militar não questiona ordens absurdas numa estrutura de governo civil é extremamente preconceituoso. Extremamente preconceituoso. Falar que as pessoas simplesmente obedecem por obedecer, sem nenhum discernimento próprio, né? E outra coisa, quando que a Marinha, a Aeronáutica e o Exército não têm o direito de, numa nota, defender a honra da instituição, falando uma coisa tão elementar quanto não estamos participando de um genocídio? Esse argumento do genocídio é um absurdo, não só do ponto de vista jurídico, é óbvio que ele não é pertinente, porque, como você bem colocou, não existe o elemento, nem existiria o elemento de dolo, né? Seria um homicídio por negligência. Mas esse argumento do genocídio, ele não tem nexo de causalidade. Pô, estabelecer uma relação entre as ações do presidente e as mortes por uma doença que não tem vacina, que não tem cura, em que você não consegue perceber padrões óbvios, né, de contágio, a gente vai saber exatamente o que aconteceu nessa pandemia? Ao fim e ao cabo. Quando nós compararmos o Brasil... Pesquisas científicas. Não, mas você tem... Pesquisa científica. Eu estou aqui com ela aberta. Estudos absolutamente enviesados. Enviesado, Caio. A Universidade de Cambridge, FGV, é enviesado. Pelo amor de Deus. É enviesado, Marcelo, é Cambridge e FGV. Chama um estudo que conclui que uma pessoa mais do que palavras. Marcelo, um estudo que conclui que uma pessoa é responsável direta pela morte de 7 mil é um estudo enviesado. Isso não é ciência. Não é. Isso é opinião. Não, que opinião, Caio? A opinião é o que você está dando pessoas, aqui. Eles têm certeza absoluta que essas pessoas não teriam morrido, Caio, se não fosse o presidente da República. Eu sei que é talvez um pouco grande a leitura, tem 36 páginas, mas eu te recomendo a leitura antes de debater ele. Qual o método científico disso? Isso é um achismo travestido de ciência. Isso é um achismo travestido de ciência e é um verdadeiro absurdo. Então é o seguinte, se o presidente da República é responsável por 7 mil mortes, como você sustentou aqui, por que ele não está sendo processado? Por que ele não está sendo processado? A gente tem uma série de fatores. Por que ele não está sendo impedido no Congresso Nacional, o impeachment? Veja, eu vou voltar ao tema. Pelo amor de Deus, o que adianta falar que não foi impeachment, que não é um genocídio? Olha o que você falou. Não é um genocídio, é só um assassinato em massa por negligência. Exatamente. Obrigado. Pelo amor de Deus. Então você está acusando o presidente da República em rede nacional absolutamente omisso, de ser um assassino por omissão. Absolutamente isso? omisso, absolutamente omisso. É absurdo a gente tem o nível do debate público nesse país. Realmente, é absurdo. Concordo. Isso, olha, Caio, aqui a gente concorda. Realmente é absurdo ouvir um comentarista político, um bacharel em direito, como eu sou, pegar a pesquisa de 3 economistas, professores de Cambridge e FGV, sem
venha ler. Veja, a gente pode até guardar esse debate para um outro momento e chamar essa pesquisa, Marcelo, de enviesada. Pela conclusão, não é científico, não tem nexo de causalidade. Tem, a conduta do presidente condutas com do as presidente mortes influenciam as pessoas. As mortes são multifatoriais, influenciam as pessoas, por incidência de uma doença sem cura. As pessoas saem mais na rua, as pessoas não usam máscara. As pessoas se sentem legitimadas. Só por causa do presidente, eles entrevistaram os mortos, Marcelo. Eles perguntaram psicografaram, perguntaram para o morto, falaram assim, olha, você saiu à rua por causa do presidente da República? Fala sério, cara. Isso aqui é um debate que tem que ter um mínimo de lastro na realidade. Agora, ficar pegando esses estudos pseudocientíficos, sem nenhum nexo de causalidade, acusando o presidente da República de assassinato por omissão em rede nacional, isso não é sério. Não é sério. Não é sério falar... Quem fala de assassinato por omissão, Caio, sou eu, não é o estudo. O estudo aponta como 10% como a conduta do presidente. O estudo se chama, em tradução livre para o português, mais do que palavras, os discursos de líderes e o comportamento de risco durante a pandemia. É justamente sobre isso que traz o estudo e mostra como, de fato, 10% dos casos no Brasil poderiam ser evitados, não fosse os discursos e o comportamento do presidente durante esse período. Mas eu ciência do futuro do pretérito, né? Então também vamos chamar de genocida o governo lulopetista pela corrupção, o governo lulopetista pelos bilhões já não tá mais há desviados do Brasil. Governo. Não, mas é não tá o mais mesmo há 5 critério. anos do governo. Ué, se você tem um estudo já, você quer falar disso? Você tem um estudo da Lancet falando que a cada 1% de taxa de desemprego, a mortalidade sobe 0,5%. Se você pegar os números do governo Dilma, em decorrência da crise que ele causou, e fizer a conta de quantos brasileiros acima de 15 anos morreram em função da corrupção, e vamos pegar também as mortes nas filas de hospitais, pelas estradas esburacadas, né? Vamos pegar, então, todas essas mortes e colocar na conta do Lula e vamos processá-lo por genocídio. A gente está no meio de uma pandemia, que você tá falando. cara. A gente está no meio de uma pandemia. As coisas são multifatoriais. A gente está no meio de uma pandemia e está discutindo, as omissões do presidente. A corrupção mata muito mais e matou muito mais que essa pandemia, muito mais ao longo de 2 décadas, se a gente considerar isso. Sabe, fica um debate completamente aéreo, acientífico. Imagina, são 3 cientistas com PhD em economia. O Caio Coppola não concorda? Tudo bem, Caio. Tudo bem, a Terra pode ser plana também, pelo amor de Deus, Caio. Imagina, pelo amor de Deus. Processe então você ou alguma instituição, o presidente da República, pelas 7.000 mortes. Eu não Vamos poderia, ver se isso para de pé juridicamente. Penal pública incondicionada, Vamos Caio. ver se isso Eu não poderia. Quem precisaria então, seria o ministro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que a gente bem sabe, então, mobilize. Com todo respeito, a gente bem sabe que está absolutamente alinhado com as posturas do presidente da República. Então, Caio, eu não poderia processar o presidente por isso. É uma ação penal pública incondicionada. Nenhum partido político poderia processar o presidente da República por isso. Só uma pessoa caberia essa decisão. Ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que vamos aqui lembrar, foi indicado fora da lista tríplice, contra o entendimento de todos os membros do Ministério... Contra todos, não, me desculpe. Contra a indicação que foi feita a partir de uma votação por todos os membros do Ministério Público Federal, que votaram, que não o escolheram. Ele foi, dentro das regras do jogo pré-estabelecidas, escolhido pelo presidente da República, e a decisão de processar ou não, pelo menos no Brasil, é do Procurador-Geral da República. É claro, e eu efetivamente espero, hoje inclusive foi publicado um artigo de um ex-procurador do Estado de São Paulo, em que ele afirma, na visão dele, eu acho super discutível e podemos discutir, mas ele afirma como o presidente Jair Bolsonaro pode eventualmente ser julgado no Tribunal Penal Internacional pelas suas omissões que efetivamente causam mortes, Caio. E isso não sou eu que falo, não é a opinião do Marcelo. São 3 economistas, PhD, 1 de Cambridge e 2 da FGV. Ah, mas você corrobora isso. Então, em rede nacional, você vai falar que o presidente da República é responsável por 7.000 mortes? As omissões dele levam a isso, Caio. Tá ótimo. Levam a isso. Eu acho importante... Levam a isso e eu assino embaixo. Nós só vamos tornar o debate um pouco mais produtivo. Eu acho importante trazer para o espectador da CNN alguns dados, né, sobre o desempenho, não só do Ministério da Defesa, mas também do Exército, né, em relação a essa pandemia. Afinal de contas, a gente está falando de uma instituição
que goza aí da confiança de 80% das pessoas. Isso na pesquisa de 2019 que eu trouxe, muito diferente da pesquisa de 2020, que foi usada para supostamente refutar meu argumento. São empregados diariamente 34 mil militares, né? Isso é um efetivo superior à Força Expedicionária Brasileira. Na verdade, a mobilização, né, da pasta, né, em razão da pandemia, e isso bate também com as medidas precoces do governo brasileiro, especialmente em âmbito federal, e está aí a lei da pandemia, que é do comecinho de fevereiro, antes do primeiro caso aqui no Brasil, né? A pasta começou a operar no dia 5 de fevereiro, com uma operação importante chamada Operação Regresso à Pátria, né? Na ocasião, mais de 30 brasileiros foram resgatados lá de Wuhan, né, que estavam quarentenados na China. E a Operação Covid-19, essa sim estabelecida aí em meados de março, ela estabeleceu 10 comandos conjuntos espalhados por todo o Brasil, né? E aí tem alguns objetivos que eu estou lendo aqui: a descontaminação de mais de 3.300 locais públicos, a realização de mais de 2.000 campanhas de conscientização, né? Mais de 3.000 ações em barreiras sanitárias, mais de 20.000 doações de sangue, né? A distribuição de mais de 700 mil cestas básicas, a produção de mais de 20 mil litros de álcool em gel. Vamos juntos aplaudir as Forças Armadas nisso. O negócio, veja, a gente pode passar... E aqui eu aplaudo que elas estavam endossando um genocídio. Não, e aqui eu aplaudo junto. Tantas vezes, veja, as atitudes dos militares. A discussão posta hoje no debate não é se os militares são bacanas ou se eles são ruins. A discussão é, eles devem estar dentro da política. E essa discussão, Caio, eu sinceramente achava que até hoje você comigo ia concordar com isso. Que militares na política, ocupando cargos que deveriam ser de técnicos. Temos um presidente que foi eleito, inclusive, com um discurso de que colocaria técnicos em todos os cargos. É evidente que dentro das Forças Armadas existem pessoas inteligentes, bem preparadas, com a melhor das intenções. É evidente isso. Agora, você vai discordar comigo que seria melhor que nós tivéssemos à frente do Ministério da Saúde, na maior pandemia que nós já vivemos, que tivéssemos alguém relacionado talvez à saúde? Você acha que o ministro José Serra foi um bom ministro da Saúde? Acho. Ele era médico? Não, Caio, o Pazuello entrou, o ministro Pazuello entrou e colocou 25 pessoas ali dentro. Ele está aumentando o número de pessoas não técnicas. Tá ótimo, 25 militares. Ele próprio é 25 técnico. militares. Assim, eu não vou 25 militares ali dentro, Caio. Veja, não é só ele. Ele está tirando gente da ativa. Marcelo, ele está tirando gente da ativa. Inclusive o TCU está investigando essa política do Bolsonaro. Isso hoje está em investigação porque, veja, e a investigação do TCU ela tem um foco próprio, né? Porque ao nomear alguém do Exército no governo, ele tira essa pessoa daquela função que ela estava originariamente. E o presidente Bolsonaro tem feito isso com tanta frequência, que o TCU já agora investiga o quê? Olha, talvez essas pessoas estão fazendo falta nas suas funções originariamente estabelecidas. Então, Caio, achar que, primeiro, não há um excesso de militares no poder é ir contra os números. E achar que, na frente desta pandemia, a gente pode ter um militar não relacionado à área da saúde, porque os anteriores, que eram relacionados à área, foram ou exonerados, ou expulsos, ou pediram para sair, porque não iam aceitar de forma cega e obediente a ordem do presidente da República. Desculpa, talvez a gente está vivendo uma pandemia diferente, eu e você. Falta um minuto para os argumentos finais. Caio, quer arrematar antes dos argumentos finais? Bom, eu estou vivendo então, uma pandemia em que o presidente da República não é um assassino, muito menos quando não pende sobre ele nenhuma investigação, nenhum processo, nenhuma condenação. É uma imoralidade falar um negócio desse. E o seguinte, só falando sobre quadros técnicos, os militares no oficialato, eles se notabilizam por serem quadros técnicos. O nosso ministro interino, inclusive, o general Pazuello, ele é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras e ele comandou batalhões logísticos, depósitos. Ele é um especialista em logística. Quer coisa mais importante do que logística no âmbito federal nessa pandemia? Ou seja, transporte de alimentos, transporte de medicação, transporte de equipamentos médicos, né? E isso
também, nesse sentido, a mesma nota do Ministério da Defesa, que eu estava lendo. Já foram transportadas mais de 17.500 toneladas de pessoal e equipamentos médicos por via terrestre, 400 toneladas de pessoal e equipamentos por transporte aéreo. Né? Então, só nesse trabalho, já foram 15 voltas ao mundo. Só entre viagens. Mundo isso que do diz que o Ministério Bolsonaro é o pior Defesa. líder dessa pandemia, Caio. O próprio Mundo. O Washington Post também talvez seja... Fique à vontade, Marcelo. Vamos então para os argumentos finais. Tá Marcelo, muito pobre esse debate. Começamos com você, por favor. Caio, com todo respeito, pobre é não ver o que está acontecendo e de forma quase cega defender isso que está acontecendo, pelo menos à frente do Ministério da Saúde. Antes mesmo da gente entrar no ar, a Mona Lisa estava entrevistando generais e fazendo a pergunta, olha, o senhor acha que o ministro Pazuello, interino, deve se retirar? Porque isso, Caio, hoje as notícias pipocaram nesse sentido. O próprio ministro Pazuello tem, dentro das Forças Armadas, recebido críticas e pressão para se afastar das Forças Armadas. E por que isso? Porque é completamente incompatível um cargo político com a força que tem o Ministério da Saúde, é completamente incompatível com alguém que está na ativa. Militares na ativa no poder, repito, é uma opção que a nossa Constituição proibiu. Militares não podem se associar a partidos, não podem fazer greve, não podem se sindicalizar. Então, respondendo e voltando à pergunta do dia, os militares, com todo o respeito e com toda a admiração que eu tenho por tantos militares, devem ficar restritos àquilo que a Constituição, aquele lugar que a Constituição lhes colocou, que definitivamente não é na política. Caio, seus argumentos finais? Bom, os militares são cidadãos como eu e você, doutor. Eles têm todo o direito de participar da política, observadas as regras constitucionais. Né? Obviamente que se ele for efetivado como ministro, a sua crítica sobre ele estar na ativa ou não faz todo sentido. Né? O artigo 142 que você trouxe tem algumas limitações. O artigo 14, parágrafo 8º, tem outras limitações. Agora, não dá para a gente limar da nossa vida pública, né, uma categoria. Isso é extremamente preconceituoso. Preconceito esse que transbordou da sua fala quando você disse que militar segue ordem cegamente, não no âmbito civil. Uma coisa é um soldado, um cabo, um capitão, numa guerra, uma estrutura de exército. Outra coisa é uma estrutura organizacional, civil, política. Né? A gente está comparando aqui alhos e bugalhos, e eu vou insistir nesse argumento. É uma imoralidade acusar o presidente da República de genocídio ou de assassinato em massa por omissão. Né? O debate público tinha que estar num nível muito mais elevado que esse. Marcelo, obrigada, boa noite. E Caio, obrigada, boa noite. Boa noite, Mona Lisa.